Dito isto, queridos, eu peço que vocês abram a Bíblia, por favor, em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Vamos pensar hoje sobre este texto fala de um obreiro aprovado. Obrigado, já vai dar uma ajuda aqui. Obrigado, tá? 2 Timóteo 2, versículo 15. Segunda carta de Timóteo, está projetado ali também para quem quiser. E aqui fica interessante também a tela no canto, porque ela aqui no meio, querendo ou não, fica na frente dos irmãos para verem a tela. Ali no canto isso não acontece, então isso é uma coisa que a gente pensou também, tá bom? Só para complementar aí. Mas 2 Timóteo 2, verso 15, vamos pensar sobre o tema um obreiro aprovado. Bom, você pode ler junto comigo então na tua Bíblia ou na projeção que está ali, e diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Apenas o 15, tá bom? Vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença e a Tua palavra foi lida, Senhor. E uma vez que nós já ministramos ao Senhor com as nossas orações, com as canções que entoamos aqui, iremos ministrar ao Senhor daqui a pouco com mais um hino, com um ofertório. Mas agora aqui, com a Tua palavra lida, Senhor, nós precisamos ser ministrados pelo Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos entender o que o Senhor quer nos dizer através desta palavra. Nós precisamos disso, nós não temos como seguir a nossa caminhada sem ouvir a Tua voz, Pai. E nós pedimos que o Senhor de fato faça a Tua voz audível hoje, Senhor, aqui neste lugar, aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, que não seja a voz do pastor, que não seja a voz humana aqui, Senhor, mas seja a voz do Senhor, do Teu Santo Espírito, através da Tua palavra, Senhor. Esta voz que nós queremos ouvir. Então que o Senhor silencie todas as demais, Senhor, as demais vozes, para que nós possamos focar, Senhor, a nossa atenção somente na Tua voz, na Tua palavra. Me ajuda nessa hora, porque eu preciso do Senhor, a minha dependência está completa em Ti, Senhor. Eu me coloco completamente dependente do Senhor, porque se não for o Senhor, eu não posso fazer nada aqui de mim mesmo, Senhor. De mim mesmo eu estou perdido, Senhor. Mas eu me apoio agora na Tua graça, na Tua superabundante graça, Senhor, e misericórdia, que nós cantamos aqui agora, nós lemos aqui há pouco, Senhor. Eu me apoio nela, Senhor Deus, clamando que o Senhor me ajude a compartilhar esta palavra com os meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus. E abre os ouvidos, Senhor, de cada um aqui hoje, Senhor, para que possa receber esta palavra de forma que cumpra o Teu propósito e que glorifique a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco. E esta é a nossa oração que nós fazemos em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, amém, amém. E graças a Deus. Então, vamos pensar hoje sobre um obreiro aprovado. E esse texto aqui, eu posso dizer para mim, eu acho que meu pai pode dizer a mesma coisa, é muito familiar, porque eu não sei se é da época do irmão João Batista, da irmã Alzira, mas lá na IPI Cidade Jardim era o tema da escola dominical, o moto, já é da época de vocês, né, de antes. Todo final de escola dominical, né, lá da época do pastor Jean ainda, que era o pastor lá, nós declarávamos esse versículo, né, todo final de escola dominical, era feita a oração e aí todos faziam uníssono lendo esse versículo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, né? E aí nós fazíamos o Pai Nosso e encerrávamos a
BD. Então é algo muito familiar, tem uma certa memória afetiva com esse versículo, né? Faz parte da nossa vida. E eu queria dividir, para a gente pensar melhor aqui, eu queria dividir esse versículo em 3 partes, para a gente conseguir explorar melhor o que ele está nos trazendo aqui, o que esta mensagem quer nos transmitir, tá bom? Então primeiro eu quero pegar, pode deixar ele projetado assim da forma como está, Gabriel? Tá bom? Agradeço. Mas primeiro pegar aquela parte ali, procura apresentar-te a Deus aprovado. Minha versão diz assim, né? Na projeção aqui, procure apresentar-se a Deus aprovado, está praticamente igual, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Então veja que o texto ele nos indica que há uma determinada maneira de se apresentar a Deus adequadamente. Há uma forma específica que é adequada de se apresentar a Deus, que é aprovado, né? Procura apresentar-te a Deus de que maneira? Aprovado, né? Isso que o texto está nos dizendo, né? E eu quero, como vocês já conhecem o meu estilo, eu quero pensar aqui nas palavras que elas estão nos dizendo, nos termos, né? E procura, né? Procura apresentar-te. Procura, pelo próprio significado da palavra, mas também puxando que o original do grego quer nos transmitir também, procura ou procurar, né? Buscar nesse sentido, quer dizer ser diligente. Busque, seja diligente. Quer dizer também apressar-se. Então, procura, busca, se apresse, seja diligente. Quer dizer, procura, né, tem esse significado, né, tem esses sinônimos, né, neste sentido. Então, ele está falando aqui, procura apresentar-te a Deus aprovado, seja diligente, apresse-se em apresentar-se a Deus aprovado, se empenhe em apresentar-se a Deus aprovado, né? E se a gente der um Google lá, né, nesse termo, diligente, o significado é o seguinte, bem básico, tá? Diligente significa ser cuidadoso, zeloso, atento e dedicado na execução de tarefas. Veja, cuidadoso, zeloso, atento e dedicado na execução de tarefas, mostrando empenho, esforço, rapidez para cumprir deveres ou resolver problemas. Então, ser diligente, no sentido que a palavra está nos dizendo aqui, ser diligente é ter esse cuidado, ter esse zelo, ter esse esforço e mostrar empenho para resolver situações, para cumprir tarefas, para fazer o que precisa ser feito. Então, é nesse sentido que ele está falando, procura apresentar-te a Deus aprovado. Seja diligente nisso, tenha esforço, se esforce, se empenhe em apresentar-se a Deus aprovado. Né? Isso também envolve não só esforço e empenho, mas atenção, capacitação, estudo, preparação. Se prepare para apresentar-se a Deus aprovado. Se capacite para apresentar a Deus aprovado. Nesse sentido que ele está nos trazendo aqui. Não só no sentido de preparar, de capacitar e estudar conteúdos ou a própria Bíblia, mas também na busca a Deus, né? No sentido espiritual. Busque, se prepare, não vá de peito aberto, nesse sentido, né? Mas coloque a dependência em Deus, como nós temos buscado fazer aqui, né? Vocês estão comigo? Que bom. E vamos seguindo então, ó. A gente poderia, de certa forma, traduzir ou usar outras palavras para esta primeira parte, né? Procure apresentar-se a Deus aprovado. A gente poderia dizer algo como: se esforce para se apresentar a Deus aprovado. Se empenhe em apresentar-se a Deus aprovado. Não deixe para depois, apresse-se. Coloque a sua atenção e o seu foco nisso, em apresentar-se a Deus aprovado. É nesse sentido que ele está dizendo para nós aqui. Mais do que ele está dizendo com outro termo aqui, porque nós vimos que ele está incentivando a esforçar-se, né, para se apresentar a Deus. De que maneira? Procura apresentar-se a Deus como aprovado, aprovado. E o que é estar aprovado neste caso? O que será que quer dizer aprovado aqui neste caso, né? E o significado de aprovado, veja que só, às vezes, com um dicionário a gente já consegue resolver muita coisa, né, lendo a palavra, né? O Senhor é quem revela a palavra, mas às vezes, se a gente tiver o significado das palavras, isso já resolve bastante coisa no nosso caminho para ler a palavra.
E aprovado significa testado, experimentado, treinado, né? Então vamos pensar nessas palavras: aprovado, né? Só é aprovado quem passa pela prova e a supera, não é isso? Não é isso? Quem que é aprovado no vestibular? Quem conseguiu resolver o tanto de questões lá mínimo para conseguir entrar na universidade. Passou pela prova e a superou, e a venceu, né? Aprovado. Só é testado, é um dos significados também, só é testado quem passa pelo teste, quem o ultrapassa. Estão me acompanhando? Só é testado quem passa pelo teste, né? Quem vive aquilo e o ultrapassa, né? Só é experimentado quem passa pela experiência, experimentado, né? No sentido de testado mesmo. Só é experimentado quem passa por aquela experiência e aprende com ela. Se alguém é desatento no trânsito e acontece um acidente, bate o carro, aquilo é uma experiência, já aconteceu comigo, infelizmente, já aconteceu. Sou o seu mais cuidadoso possível, mas já aconteceu, né? Todo mundo está sujeito. E eu estou mais experimentado nisso hoje, porque eu passei por uma experiência e eu busquei aprender com ela. Não vou fazer mais deste jeito, porque eu fiz deste jeito e deu uma batida. Então não vou fazer mais. Só é experimentado quem passa pela experiência e aprende com ela, seja ela qual for. E só é treinado quem treina. Só é treinado quem treina, quem vence a dor do treino. Essa parte é difícil, né? Comentei com alguns irmãos aí, em conversas informais aí, estava querendo fazer uma atividade física, né? E aí o meu sogro me convenceu a entrar no karatê, né? Eu comecei, até brinco que é para cuidar melhor das ovelhas, né? Para defender melhor das ovelhas, né? Nas brincadeiras à parte. Mas eu comecei, acho que em outubro, Felipe, na verdade nós íamos colocar só o Felipe, né? E acabou que eu fiquei lá também, estamos treinando, né? Mas para aprender os golpes, comecei em faixa branca, não sei nada, né? Tem um longo caminho ainda. Preciso treinar. E esse recesso, como fez mal, viu? Como fez mal a falta do treino, né? Voltamos essa semana tudo enferrujado, né? Precisa treinar. Só é treinado quem treina e quem vence a dor do treino. Às vezes o aquecimento, o alongamento que a gente faz antes, a Gia, os meninos sabem que eles faziam lá também, né? Às vezes, para mim, pelo menos os abdominais, as flexões, todos os alongamentos que tem que fazer, às vezes dói mais do que o próprio treinamento que vem depois dos golpes, dos chutes, né? Enfim. Mas só é treinado quem treina e quem vence a dor do treino. Senão não consegue, senão não aprende, senão não supera, né? E é isso que o texto está nos dizendo, irmãos. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Se esforce em apresentar-se a Deus aprovado, tendo vencido aquela dificuldade, superado aquela barreira, passado por aquela prova, nesse sentido, né? E cada um de nós, irmãos, tem algo a ser aprendido ou superado para nós nos apresentarmos a Deus. Cada um de nós, dentro do seu contexto, da sua vida, na sua própria dificuldade, cada um de nós tem alguma coisa para aprender ou para superar, para seguir a nossa caminhada com Deus, né? E o texto nos incentiva a nós fazermos isso com dedicação, com esforço, com empenho, né? Procura, seja diligente, busque, se esforce, né? Se esforce para apresentar-se a Deus, como se o texto traduzia em outras palavras, né? Se esforce, se empenhe para se apresentar a Deus depois de passar pelo teste e vencer, depois de ser aprovado, né? Essa é a primeira parte que eu queria pensar com vocês. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Isso demanda esforço, isso demanda uma maneira adequada de estarmos diante de Deus, de nos apresentarmos ao Senhor. Mas ele segue na segunda parte do versículo aqui, a parte do meio. E Paulo vai dizer a Timóteo aqui o seguinte, depois de falar, procura apresentar-te a Deus, ele fala na segunda parte, como obreiro que não tem de que se envergonhar, como trabalhador que não tem do que se envergonhar,
né? E eu tenho trabalhado esse tema aqui durante esse mês, né, de trabalho, de obra, né? Vamos trabalhar, né? Falei na primeira semana, né? E semana passada falei que o trabalho no Senhor não é em vão, aquele texto de 1 Coríntios 15, né? E aqui Paulo nos fala a Timóteo, fala a nós, né? Que Timóteo se apresente como um obreiro que não tem do que se envergonhar, como um trabalhador que não tem do que se envergonhar. Então vamos pensar aqui, o que é ser um obreiro, né? Quais são as características de um obreiro, né? Um obreiro é um trabalhador, está ali na outra tradução, né? O trabalhador, aquele que trabalha, aquele que cumpre um dever, que cumpre uma tarefa, certo? Vocês estão comigo? Obreiro é um trabalhador que faz uma determinada tarefa, um determinado trabalho, né? Então, se a gente fosse pegar, continuar aquele versículo traduzindo em outras palavras, colocando outras palavras, né? Vamos pensar assim, ó: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar. A gente poderia dizer assim: se esforce para apresentar-se a Deus depois de passar pelo teste e vencer, como um trabalhador que se esforça, como um trabalhador que se empenha, que busca superar a dificuldade, né? Que não tem do que se envergonhar. E esse termo é bem interessante, né? Porque um trabalhador, um obreiro que não tem do que se envergonhar. Ora, mas se o trabalhador, se ele inicia a fala, e vamos pensar sobre um indivíduo específico, imaginário, né? Para a gente ter uma figura aqui. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, se empenhe em apresentar-se a Deus, superando a dificuldade que você tem, né? Se apresente dignamente diante de Deus. Mas se essa pessoa, se esse indivíduo imaginário, esse destinatário desta fala aqui, se apresenta diante de Deus aprovado é beleza, né? Ok, tudo certo. Se ele se apresenta diante de Deus aprovado, por que ele viria se envergonhar? Por que Paulo fala isso? Como um obreiro, um trabalhador esforçado, que quer se apresentar diante de Deus dignamente, que não tem de que se envergonhar. Ora, mas se ele está se empenhando, por que ele haveria de se envergonhar? O que poderia fazê-lo se envergonhar? Um trabalhador esforçado que se esforça em se apresentar a Deus de forma honrada, de forma digna. O que porventura viria envergonhar um cidadão como esse, né? Que supera barreiras anteriores? E se a gente for novamente para o original do que a Escritura nos diz, do que Paulo escreveu aqui, envergonhar é literalmente não ter esse motivo de envergonhar mesmo, mas seria irrepreensível, que não pode ser repreendido, que não é passível de repreensão nesse sentido. Então a gente pode entender aqui que um trabalhador que não tem de que se envergonhar é um trabalhador que não será envergonhado por ter feito um trabalho ruim. Um trabalhador que não poderá ser envergonhado por ter feito seu trabalho de maneira errada, porque ele foi esforçado antes e se apresentou diante de Deus aprovado. Então, se ele fez desta maneira, ele não tem de que se envergonhar. Se ele fez o seu trabalho como deveria, se ele cumpriu o seu dever como tinha que ser, fez as coisas como tinha que ser, nesse sentido ele não pode ser envergonhado, ele não tem de que se envergonhar. Agora, o oposto também é verdadeiro. Se alguém irrepreensível não precisa se envergonhar de algo, alguém repreensível é alguém que faz algo que causa vergonha, que causa desonra. Vocês estão me acompanhando? Repreensível é aquilo que traz correção ou censura sobre alguém. É algo que causa vergonha ou desonra, como eu disse agora. Então, o obreiro que está falando aqui, ele não tem do que se envergonhar. Ele é irrepreensível. Mas e o obreiro que é o oposto disso? E o obreiro que é repreensível? Como é que fica, né? E aqui, repreensível, nós estamos, enfim, não vamos detalhar aqui, mas é o Senhor quem vai trazer ao nosso coração. Mas aqui é claro que ele está tratando de comportamentos reprováveis, né, pecaminosos, falhas de caráter, situações que são passíveis de acusação ou de denúncia, né?
Este alguém repreensível está sujeito a todas essas coisas. Alguém irrepreensível, esse trabalhador que não tem do que se envergonhar, que ele é irrepreensível, ele não pode ser acusado honestamente acusado de algo vergonhoso, porque ele não tem do que se envergonhar. Ele é irrepreensível. Agora, alguém que é repreensível é o exato oposto disso. E se você puder me acompanhar um pouquinho adiante, a próxima carta aqui, carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 5 ao 9, nós vamos ler esse texto aqui. É logo após 2 Timóteo. São algumas páginas, deve ser 1 ou 2 páginas aí na tua Bíblia depois, tá bom? 2 Timóteo, logo em seguida, carta de Tito, a Tito, né, melhor dizendo, capítulo 1, versículos 5 ao 9. Paulo fala aqui sobre os deveres e qualificações do ministro. E ele vai nos dizer aqui o seguinte: por esta causa, Tito, te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Lembra que alguns dias atrás, só fazer um parênteses aqui, eu falei que o pastor e os presbíteros normais, né, aspas assim, todos são presbíteros, só que com classificações diferentes, né? Mas se refere a presbíteros, quando ele fala aqui, é tanto o pastor quanto o bispo, como ele chama em algumas outras versões, né? Ou presbítero, enfim, é a liderança da igreja de uma forma geral. Mas eu já vou dar uma pincelada mais sobre isso. E aí no versículo 6 ele diz ali as características, né, dos presbíteros. Alguém que seja o quê? Irrepreensível. Olha a palavra aí, a primeira da lista. Nossa, que coincidência, né? Mas não é uma coincidência, né? Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Lembra que eu falei há pouco? O irrepreensível, ele não pode ser acusado de algo que traz vergonha ou desonra. Ele é irrepreensível. Agora, o repreensível, ele tem atitudes que causam desonra ou vergonha de alguma maneira, à sua família, ao seu casamento, à sua comunidade, né? Esse é o repreensível, mas o primeiro da lista aqui é o irrepreensível. Irrepreensível, né? E ele fala que os seus filhos não são acusados de nada. Eles não dão motivo de denúncia, motivo de falar algo contra eles, contra o seu caráter, né? E versículo 7 diz, olha esse versículo, irmãos, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado, versículo 9, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar, né, para animar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então aqui nós temos a lista de atribuições, qualificações dos ministros, dos presbíteros, dos bispos, pastores, como queiram chamar, tá? Mas eu queria me ater aqui a alguns detalhes, porque versículo 7 eu destaquei ali: é indispensável que o bispo seja irrepreensível. É indispensável, irmãos. Não há negociação desta qualidade. Não tem negociação. Tem que ser irrepreensível. Para lidar com a obra, para lidar com as coisas de Deus, precisa ser irrepreensível. E quando ele fala irrepreensível, não quer dizer sem pecado. Sem pecado apenas Jesus. Enquanto nós não formos glorificados, como cantamos aqui, né? No nosso corpo for glorificado, quando nós estivermos com o Pai, nós iremos pecar. É assim. É assim, ponto final. É assim que funciona. O pecado, ele está no nosso DNA, né, espiritual. Mas o irrepreensível, ele não tem atitudes que causam vergonha ou desonra. O pecado, ele acontece, mas a gente costuma dizer que o pecado, ele precisa ser um acidente de percurso e não a regra, né? Nesse sentido. Então não tem negociação. Para ser obreiro, tem que ser irrepreensível.
é indispensável. Mas é importante dizer aqui que Paulo ele especifica aqui para Tito essas qualidades como sendo dos presbíteros, dos bispos, dos pastores. Mas isso não é apenas para os pastores. Isso não é apenas para a liderança. Principalmente se nós lembrarmos da doutrina do sacerdócio universal, dos crentes. Todos os crentes são ministros, todos os crentes são pastores, aonde cada um está inserido. Isso é importante para a liderança, para o pastor Rafael, para o presbítero João, para o presbítero fulano. É claro que é indispensável, nós lemos aqui. Mas isso não é só para a liderança. Isso não é só para a liderança, isso é para todos os crentes. É preciso ser irrepreensível. O obreiro, que somos cada um de nós, é um obreiro, né? Não pode fazer algo ou agir de tal maneira que traga vergonha ou desonra no nome de Jesus Cristo e para sua noiva, da igreja, né? Volta lá para mim em 2 Timóteo, por favor, 2 Timóteo 2,15, nosso texto base. 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como trabalhador ou obreiro que não tem do que se envergonhar, que é irrepreensível. Isso é para todos nós, irmãos. Não é só para a liderança. Não é só para o presidente da igreja nacional. Não, é para cada um de nós. Para mim e para você. Para todos nós. Então o obreiro, como eu disse aqui, eu quero repetir, ele não pode fazer algo ou agir de tal maneira que traga vergonha ou desonra para o nome de Jesus Cristo e para a sua igreja. A igreja é a noiva, né? Jesus Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. E o casamento vai acontecer, as bodas ainda vão acontecer, né? Nesse sentido. Vamos pensar no seguinte, eu estava pensando em casa sobre isso enquanto eu preparava essa meditação. E eu estava me lembrando algumas coisas quando eu e Márcia casamos, né? Nós fizemos 10 anos agora de casados, né? Em dezembro. E é toda aquela coisa, né? Os irmãos bem sabem, né? Para organizar um casamento, muitos detalhes e muitas coisas, e todo aquele cuidado para que nada saia errado, e todo aquele zelo, né? Com o nosso próprio trabalho para organizar. A gente trabalhou muito, né? E muita gente ajudou a gente. O cuidado na contratação das pessoas que vão fazer ali os trabalhos, para que tudo saia bem, para que tudo saia certo. Porque é um dia especial, casamento, né? Eu fico me lembrando assim da organização e como foi cansativo. Foi muito gostoso, mas foi muito cansativo a preparação. Agora imagina se a gente, quando foi resolver a questão do vestido, fez a medição do vestido de noiva, tirou lá tudo certinho. Aí no dia chega lá a pessoa contratada para cuidar do vestido de noiva, deixa o vestido todo sujo, todo amassado, para entrar na igreja. Como que faz um negócio desse? Não pode acontecer. Tem que ter zelo, tem que ter cuidado, porque afinal é o vestido da noiva, né? A roupa do noivo também, eu lembro que eu fui lá, provei, tirei as medidas, tal, terno bonitinho, no dia deu tudo certo. Mas imagina se a pessoa lá da loja me entrega uma calça rasgada para eu entrar na igreja, casar com a noiva. Não, isso não pode acontecer. E fazendo esse paralelo, é exatamente a mesma coisa dentro do ministério, dentro do reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo é o noivo e nós somos a noiva. Vamos pensar o seguinte, nós como coletivo, como grupo, comunidade, nós somos a noiva. Mas vamos pensar no cuidado que a gente tem que ter. Vamos pensar assim, nós não como noiva, mas individualmente, a gente como pai de uma noiva, ou mãe de uma noiva, a gente teria o zelo, todo cuidado, né? Para que tudo acontecesse bem, para o casamento do nosso filho, da nossa filha, né? Eu fico pensando quando chegar o meu momento de fazer isso, né? É esse zelo que o obreiro tem que ter, que o trabalhador tem que ter. Ele não pode se envergonhar de ter preparado um casamento com o vestido da noiva sujo, todo amassado, ou com o paletó do noivo rasgado, ou com uma comida que de repente é feita estragada, estava vindo estragada. Tem que ter zelo. O obreiro não pode ter do que se envergonhar. Estão me acompanhando?
essa figura do casamento é apenas uma figura, um exemplo de fato, mas nós estamos falando de um casamento matrimônio, tá? Só para ficar claro, para que não haja dúvidas. A gente está falando do zelo com a obra de Deus, como obreiros que nós não podemos ter de nos envergonharmos, né? E o texto aqui, 2 Timóteo 2,15, Paulo encerra falando o seguinte, primeiro ele diz, né, na verdade, vamos recapitular ali: procura apresentar-te a Deus aprovado, se empenhe em apresentar-se a Deus de uma maneira adequada, de uma maneira honrada e digna, né? Como obreiro que não tem de que se envergonhar, como um trabalhador que faz o seu trabalho como tem que ser, da forma como precisa ser feito, faz um bom trabalho, né? E aí ele encerra: que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem significa manusear corretamente. Manusear corretamente, né? Ou ensinar de forma adequada, né? Como eu falei, a gente procura fazer algumas adequações aí, né, na igreja, no espaço, na nossa estrutura. Algumas coisas eu estou aprendendo a fazer, né? Consigo colocar um ventilador na parede e tal, a gente consegue fazer alguma coisa ou outra, e eu estou falando isso como exemplo também. Mas, por exemplo, eu precisei fazer um furo aqui na madeira, no forro, e aí eu fui usar aquela serra-copo, né? Aquela serrinha, fazer um buraquinho redondinho igual esse aqui. Mas o negócio não foi. E aí mexeu tudo lá, aí eu fiz mais ou menos ali, porque aquele lá eu ainda não manuseio bem, ainda não manejo bem aquele tipo de furação. Eu preciso aprender, né? Mas as coisas são um eterno aprendizado de fato. Mas aqui ele está falando que é preciso manejar bem. Não pode ser igual o pastor Rafael com a serra-copo. Tem que manejar bem, tem que manusear de forma correta, tem que ensinar de uma maneira adequada. E quando ele fala aqui, manejar bem o quê? Maneja corretamente ou maneja bem a palavra da verdade. Palavra da verdade. Quando ele fala palavra, ele está se referindo ao logos. Ao logos. Logos é o conhecimento, segundo o conceito que os gregos usavam. Mas aqui logos é mais do que isso. Eu já falei em outras ocasiões. Logos, ele se refere ao verbo, a palavra, literalmente palavra, mas no sentido do verbo. Quando ele fala lá, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, o verbo também é logos, também é palavra. Aquele que maneja bem a palavra da verdade, aquele que maneja bem a palavra de Deus, aquele que possui conhecimento acerca de Jesus. É isso que ele está nos dizendo. E verdade aqui, palavra, né, logos, ele está se referindo diretamente a Jesus. Da verdade, também, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? O Senhor Jesus fala sobre ele mesmo. Então, verdade aqui, como se fosse para não deixar dúvidas, né? É sobre Jesus que está falando. É sobre Jesus, isso é um fato. Mas se nós puxarmos lá a palavra verdade, lá no grego, é aletheia. Talvez alguns já tenham ouvido essa palavra, aletheia. Teve até uma operação em alguma ocasião da Polícia Federal, né, alguns anos atrás, a operação aletheia, né, se estou bem lembrado, que é verdade. Aletheia é verdade, está nos dizendo aqui. Mas essa verdade não é apenas o oposto de mentira, ou a ausência de mentira, né? Tipo, verdade e mentira. Verdade. Não é só isso, não é só isso, uma tradução por si só, mas é um conceito de sinceridade. É aletheia, é verdade na esfera moral, ou mais ainda, a verdade na esfera divina, revelada ao homem. Revelada ao homem, palavra, verbo. Vê como as coisas vão se entrelaçando. Que maneja bem o quê? A revelação, a palavra revelada da verdade, aletheia. Manejar bem a palavra da verdade. E a verdade revelada quem é? Jesus. É Jesus. Ele está falando de Jesus. Então aqui quando ele fala em manejar bem a palavra da verdade, ele está falando, conheça bem Jesus e a sua palavra.
conheça a verdade do Evangelho e fale sobre ela e ensine sobre ela corretamente. Manejar bem a palavra da verdade é pregar o Evangelho, irmãos, de forma correta, de forma digna, de forma a honrar o Senhor. Falar sobre quem realmente é Jesus. Falar sobre o plano de salvação de Deus através de seu Filho Jesus Cristo. Isso é manejar bem a palavra da verdade. E para isso nós precisamos também conhecer a palavra. E todos nós estamos aqui inclusos nisso. Eu tenho certeza que cada um dos irmãos aqui. Nós precisamos conhecer a palavra, né? Precisamos conhecer a palavra. Então vamos pensar aqui, ó. Recapitulando, tá? Procure apresentar-se a Deus aprovado. Se empenhe em apresentar-se a Deus de uma forma digna, superando as barreiras, né? Como um trabalhador que não tem do que se envergonhar, como um trabalhador irrepreensível, que faz as coisas como tem que ser feitas, né? Que faz um bom trabalho e que maneja bem a palavra da verdade, que conhece a Jesus, que conhece a palavra e que fala corretamente a respeito dela. É isso que o texto está nos dizendo. Eu quero encerrar, de fato, reforçando o que esse texto está nos dizendo aqui. Nós precisamos procurar nos apresentar a Deus aprovado. Eu creio que cada um de nós busca isso. E se não busca, que o Senhor nos convença, nos abençoe e nos ajude, né? Nós precisamos, para nos apresentar a Deus aprovados, nós precisamos nos esforçar para vencer as dificuldades e aprender com elas, aprender com as experiências. Como um obreiro que não tem do que se envergonhar, como um trabalhador que faz o seu trabalho corretamente, irmãos. Como um obreiro que trabalha de forma digna e honrada e correta. Trabalhador. Olha o tema do trabalho aqui de novo, né? E que maneja bem a palavra da verdade. Este aqui é o, aspas, objeto do nosso trabalho, né? O material que nós precisamos usar para trabalhar. É o Evangelho, é a palavra, é Jesus. A verdade acerca dele, a revelação acerca dele. Então nós precisamos conhecer o nosso material, aquele que nós estamos usando para trabalhar, falar a respeito dele corretamente, ensiná-lo corretamente. Amém? Amém. Quero te convidar a orar mais uma vez. Em nome de Jesus. Senhor, nós agradecemos a Ti porque cremos que a Tua palavra ela ministra ao nosso coração nesta manhã e ela nos incentiva, ela nos anima, Senhor, a nós nos apresentarmos ao Senhor de uma forma adequada, de uma forma santa, de uma forma digna e que honre o Senhor. Procura apresentar-te a Deus aprovado, é o que nós ouvimos hoje, Senhor. Então nos ajuda a nos apresentarmos diante do Senhor desta forma, não reprovados, Senhor. Nos livre disso, Senhor. Tem misericórdia de nós, mas nos ajuda a apresentarmos diante de Deus aprovados. Nos ajuda a nos esforçarmos para estar diante do Senhor desta maneira, Senhor, superando as dificuldades, superando as barreiras, tendo sido provados para alcançar então a aprovação, a vitória diante das batalhas, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a sermos de fato trabalhadores, obreiros que não têm do que se envergonhar, que são irrepreensíveis. Isso não quer dizer que estaremos sem pecado, Senhor, de forma alguma, mas que o Senhor vá moldando o nosso caráter, o nosso coração, a nossa mente, Senhor, para sermos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, Pai. Todos os dias, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda a nos transformarmos em trabalhadores que fazem o que precisa ser feito, que se esforçam em fazer o que é necessário,
Nos ajuda a ser trabalhadores que fazem um bom trabalho diante do Senhor, fazem o melhor para Ti, Senhor, em nome de Jesus. E nos ajuda a ser aqueles que manejam bem a palavra da verdade, aqueles que manejam bem a Tua palavra, a verdade acerca do Evangelho, que possuem o conhecimento de quem Jesus é, não apenas teórico, mas na própria vivência, Senhor, que possuem Jesus no coração, possuem a palavra no coração, Senhor. A palavra diz, é um incentivo do salmista, e ele fala sobre ele: guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Que nós sejamos estes, que o Senhor encontre em nós estes, que guardem a Tua palavra no coração, que manejem bem a palavra da verdade, Senhor, a respeito de Jesus, para que nós possamos ser trabalhadores irrepreensíveis, que fazem o que precisa ser feito para a Tua própria glória. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração e para a Tua própria glória, Senhor. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.